Olá pessoal, como prometido, hoje venho falar um bocadinho sobre Os Livros da Minha Vida, do escritor americano Henry Miller. Este livro foi inicialmente publicado em 1969 e a edição da Antígona saiu pela primeira vez em 2004. Esta edição que eu tenho aqui em mãos é uma segunda edição do ano de 2006. Felizmente, o livro ainda está como disponível no site da Antígona e vale muito a pena ler e adquirir, como é lógico. Gostei mesmo muito deste livro. Muito bem, Henry Miller é um escritor bastante controverso dos Estados Unidos, nasceu em Nova York no ano de 1891 e faleceu em 1980. Tem uma obra muito inspirada nas suas próprias vivências, sendo que as suas obras mais reconhecidas acabam por ser os Trópicos, que nós conhecemos como Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, mas também a trilogia Rosa Crucificação, o Sexus, o Nexus e o Plexus. De todos estes, eu li apenas o Trópico aqui há alguns anos. Como vocês já puderam perceber, eu gostei bastante deste livro. A proposta talvez não seja aquela que o título transparece. Portanto, vocês talvez fiquem com a impressão de que ele vai falar de forma exaustiva de todos os livros que leu, ou pelo menos dos mais importantes. E não se trata tanto disso. O título em inglês é mais sugestivo daquilo que a obra realmente contém. The Books in My Life. Portanto, os livros na minha vida. O que é que os livros proporcionaram ao Henry Miller? De que forma o influenciaram para a sua obra futura enquanto escritor. E enquanto leitor, como é que ele entende determinadas obras e escritores? E ele faz essa partilha connosco. Logo no prefácio, que é bastante interessante ler, ele desvenda o motivo real deste livro. Diz o seguinte: o objetivo da presente obra, que reunirá vários volumes no decurso dos próximos anos, é completar a história da minha vida. O tema nela abordado são os livros, enquanto experiência vital. Este livro não é um estudo crítico, nem contém um plano para autodidatas. Portanto, ele elimina logo aquela ideia que as pessoas possam ter de que este é um guia literário para vocês seguirem, de certa forma, lerem as obras que o Miller considera fundamentais e sentirem-se iluminados. Não se trata nada disso, portanto, trata-se de uma descrição da própria vida do Miller, de acordo com as leituras, com os autores que ele ia descobrindo. Ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, um bocadinho mais à frente: houve e haverá sempre obras verdadeiramente revolucionárias, ou seja, inspiradas e inspiradoras. São poucas e esparsas, claro está. É uma sorte se, durante a vida, nos depararmos com meia dúzia delas. Que acaba por ser algo deprimente, mas talvez tenha razão. Apesar de ter dito isto, o Miller, no final deste livro, oferece 100 livros que mais o influenciaram. Depois dessa lista de 100 livros, ele refere ainda alguns títulos que ainda tenciona ler. Portanto, à data da publicação deste livro, ou pelo menos à data da escrita deste livro, ele ainda não teria lido. Depois podemos discutir um bocadinho isso mais no final do vídeo. E ainda uma lista de todos os amigos, de todas as pessoas, e é exaustiva essa lista, portanto começa aqui e termina nesta página, de todos os amigos e conhecidos que lhe enviaram livros. Portanto, a pessoa não era propriamente abastada, rica, não podia comprar tudo aquilo que tinha intenções de ler, portanto, os amigos faziam questão de lhe enviar livros. E ele fica-lhes profundamente grato. É com essa impressão que nós ficamos do Henry Miller, uma pessoa profundamente grata, humilde, bastante racional, bastante sensível, e talvez não seja essa a impressão que o público em geral tem da pessoa, não é? Tendo em conta que vários dos seus livros foram banidos durante anos e anos, talvez se pense que a pessoa fosse bastante controversa nos seus ideais. E não era tanto isso. Claro que nós notamos ali alguma misoginia em certos comentários. A própria escolha das obras recai muito sobre escritores masculinos, mas nada que fosse estranho no tempo em que o escritor viveu. Um pouco mais à frente, ainda no prefácio, dos livros que o Miller tem intenção de ler, ele separa-os em 3 categorias, sendo que a primeira compreende aquelas que tencionamos vir a ler um dia, mas que muito provavelmente nunca viremos a ler. A segunda inclui as que achamos que devíamos ter lido
e que algumas delas, pelo menos, leremos indubitavelmente antes de morrer. A terceira abarca aquelas de que ouvimos falar, de que falamos, sobre as quais lemos, mas que temos quase a certeza de nunca vir a ler, pois, aparentemente, nada consegue derrubar o muro de preconceitos erigido contra elas. E ele realmente revela que tinha alguns preconceitos com alguns escritores e fica surpreendido depois com a leitura dos livros e até manifesta à pessoa que lhe terá oferecido o livro a sua gratidão por ter insistido. Ao mesmo tempo, ele é da opinião que, enquanto amantes de determinados livros, nós não devemos impingir a leitura desses títulos que tanto amamos às pessoas que nós gostávamos que os lessem. De certa forma, isso criaria uma resistência à leitura, à vontade da descoberta. Portanto, ele é contra isso. Ele prefere deixar instigar a pessoa, mas não impingir. Nesse aspecto, eu concordo plenamente. Nós, enquanto leitores, não devemos tentar evangelizar os não leitores, devemos apenas demonstrar, através das nossas palavras, o efeito que os livros podem ter em nós. E determinados livros em particular, claro está. É difícil falar deste livro, portanto ele vai falar de vários escritores, de vários livros, e este livro está dividido em diferentes ensaios, em que ele vai discutir também tópicos diferentes. Um em particular é bastante interessante, que é o facto das leituras que nós fazemos na infância terem uma importância fundamental na pessoa que nós nos tornamos, ou pelo menos no leitor que nós nos tornamos. E o Miller refere um escritor em particular que o marcou profundamente, que foi o Haggard, que era um escritor bastante conhecido, bastante popular e que hoje é muito pouco lido. Talvez conheçam o Haggard através de uma tradução que o Eça de Queiroz fez para português do livro As Minas de Salomão. Portanto, esse seria um escritor muito, muito, muito popular aqui no tempo do Miller. E era um escritor do qual ele gostava bastante e que diz, depois lido numa fase posterior, já na idade adulta, que ainda mantém todas as qualidades de que ele se recordava na infância. Portanto, ler os livros que nós gostávamos na nossa infância e depois relê-los já numa idade adulta e tentar perceber a qualidade desses livros e se de facto nos influenciaram de alguma forma. E ao ler isso eu fiquei algo triste, não é? Portanto, eu não tive a experiência que o Miller teve de ler estas obras na infância. Fui muito pouco leitor durante a infância. O meu gosto pela leitura só surgiu mais tarde, como eu já partilhei com vocês. Mas talvez um dia vocês gostassem de fazer essa experiência. Portanto, pegarem naqueles livros que vocês leram quando eram novos, relê-los e tentar reativar a magia que sentiram quando os leram pela primeira vez. E ele sente-se profundamente cativado pelo Haggard. E é fenomenal. Eu fiquei mesmo muito curioso com esse escritor e gostava mesmo muito de ler esse livro, portanto, As Minas de Salomão, que eu penso que é o único livro que temos cá em Portugal. E às vezes a forma como é publicado quase parece que é um livro do Eça e não do Haggard, como de facto é. Ele vai falar de outros escritores, do Sondra, que é um escritor que eu não conhecia. Fala também do Céline, do Powys, do Thomas Hardy. E vai destacar aqui também o papel importantíssimo do Walt Whitman, também do Dostoiévski, como é lógico, e é curioso ele dizer que a obra preferida do Dostoiévski é O Eterno Marido, um livro que eu também li este ano, também já tenho opinião aqui no canal, e que uma das suas outras obras da vida é O Mistérios, do Knut Hamsun, que eu também li este ano. E compreendo perfeitamente. 5 estrelas a esses 2 livros formidáveis. Quem quiser começar a ler literatura russa, mas que não sinta que tenha capacidade para ler ainda um livro de fôlego, como por exemplo Os Irmãos Karamazov, O Eterno Marido é um livro formidável, com muitas, muitas camadas, muitas interpretações diferentes e sempre maravilhoso. Soube-me particularmente bem ouvir os elogios que o Miller faz a essas 2 obras. Ainda comenta o facto de o Knut Hamsun ser apologista, na sua altura, do partido nazi e que isso não interfere com o prazer que os livros do escritor lhe dariam. Algo polémico, talvez, nessa opinião, mas, no fundo, separar o escritor da obra, que me parece sempre bastante bem. Ainda refere aqui uma ideia na qual eu talvez nunca tenha ponderado, mas da tristeza que seria para ele pensar como as grandes mentes, os grandes escritores de uma época anterior à dele, como por exemplo Rimbaud e
Tolstói ou Dostoiévski não se tenham conhecido, apesar de viverem no mesmo momento histórico. E isso entristece-o bastante. Ele descreve Rimbaud como um símbolo da juventude. Não sendo um escritor que se tenha suicidado, no fundo, deixando de publicar a sua obra, ele, de certa forma, suicidou a sua própria inspiração, suicidou-se de uma determinada forma. E sim, tece elogios formidáveis a Rimbaud. Fiquei impressionado quando ele diz que é um grande amante de teatro, seja do teatro clássico grego, seja de peças um bocadinho mais recentes, mas quando se refere aos dramaturgos do teatro isabelino, ele descarta por completo Shakespeare. É um escritor que não faz parte da sua lista de preferências. Enfim, um livro riquíssimo. Só não dei 5 estrelas porque é um livro tão pessoal, está tão dentro da própria vida do Miller, que em certos aspectos chega a lembrar uma autobiografia. E, não tendo lido assim tanto do Miller, é um escritor com o qual eu ainda não me sinto apegado, mas fiquei com bastante curiosidade de ler vários dos livros que o Miller menciona, e inclusive vários dos livros do Miller, como a trilogia Rosa Crucificação. Fiquei bastante curioso com esses livros em particular. Falando agora da lista de livros que ele coloca aqui no final, eu acho que não será exaustivo, se calhar, talvez dizendo quais é que li. Isto está por ordem alfabética do escritor, do apelido do escritor. Portanto, coloca do Alain Fournier O Grande Monde, um livro que eu achei formidável e já li. Do Hans Christian Andersen coloca o Fairy Tales, e ele dá bastante importância aos contos infantis, seja do Christian Andersen, seja dos Irmãos Grimm, As Mil e Uma Noites, tudo isso. Ele adora isso tudo. Coloca, lá está, As Mil e Uma Noites para crianças. O Serafita do Balzac, que eu nunca li e não sei se está cá publicado. Depois do Boccaccio, o Decameron, uma compra mais recente. Da Emily Bronte, o Wuthering Heights, o livro da vida. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Depois do Céline temos Viagem ao Fim da Noite, que está cá publicado. Do Chesterton, a biografia de São Francisco de Assis. Do Conrad, as suas obras no geral, gosta de tudo. Do Defoe, o Robinson Crusoe. Do Dostoiévski, as obras no geral. Os dramaturgos gregos clássicos, gosta de tudo. Dramaturgos isabelinos, excetuando Shakespeare. Do Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, que é um livro que eu já tentei ler e sinceramente não estava a gostar, ficou parado. Depois temos do Jean Genot, que é um escritor que ele adora bastante. Jean Genot, eu só li apenas O Homem que Plantava Árvores e acho que não há mais nada do homem cá publicado, que é uma tristeza, e ele tece-lhe imensos elogios a este escritor francês. Ele coloca aqui que a paz seja connosco. Depois do Van Gogh, As Cartas, de Van Gogh a seu irmão Theo. Os Irmãos Grimm, Fairy Tales, lá está. Depois do Haggard, coloca o She, aquele escritor que eu falei, que tem então As Minas de Salomão. Ele prefere esta obra, She. Depois do Knut Hamsun, gosta de tudo, obras em geral. Do Hermann Hesse fala bastante do Siddhartha, como uma obra iluminadora. Do Victor Hugo refere Os Miseráveis. O Ulisses, do James Joyce. Ele depois tem aqui uns textos em que fala muito dos livros mais asiáticos, mais inspirados nas religiões orientais. Thomas Mann, A Montanha Mágica. O Satyricon, vou agora falar assim por alto, não vale a pena estar aqui com os escritores que eu também não conheço. Em Busca de Tempo Perdido, de Proust. Garganto e Pantagruel, do Rabelais, que está agora a ser editado pela Primatur. O Rimbaud, todo. Romain Rolland também comenta. Do Sienkiewicz ele adora também, coloca aqui o Quo Vadis. Vejo aqui também o Jonathan Swift, com As Viagens de Gulliver. O Thoreau, A Desobediência Civil. O Mark Twain, As Aventuras de Huckleberry Finn. E termina com O Folhas de Erva, do Walt Whitman. E depois vários livros que ele tenciona ler. Pelo menos ainda não teria lido quando terminou este livro. Por exemplo, Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Também Pickwick Papers, do Charles Dickens. Tem também aqui, por exemplo, os livros do Marquês de Sade, que ele não leu. As Ligações Perigosas, do Choderlos de Laclos. Também aqui da Madame de Lafayette, A Princesa de Clèves, que também está cá editado e eu também gostaria de ler. A Cartucha de Parma, do Stendhal. Tudo livros que ele refere que gostaria de ler a curto prazo. Os Mistérios de Udolpho, da Anne Radcliffe. Pronto, são vários. Eu gostei bastante deste livro. Portanto, mencionei assim algumas obras por alto. Não vale a pena também estar a falar de absolutamente tudo. É um livro que eu considero mesmo muito bom.
muito interessante para amantes de livros e de literatura. Mais recentemente comprei um livro com uma proposta que eu imagino que seja semelhante. Aqui, Os Livros da Minha Vida, de Maria Filomena Mónica, e também tenho muita curiosidade para este. Em breve trago-vos a opinião do livro Télénie, geralmente atribuído a Oscar Wilde, e no último li e escolhi, eu selecionei a próxima leitura, que também conto trazer a opinião em breve, porque é um livro bastante curtinho. Espero que com vocês esteja tudo bem e vemos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!